Amém. 1 Reis capítulo 19, Elias no Monte Horebe, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus com a Escritura Santa em suas mãos. Um episódio interessante. Nós sabemos, ele é antecedido pelo fato, de Elias e os profetas de Baal, aquela história gloriosa no Monte Carmelo, história que ainda esperamos reviver algum dia. Aleluia! E aqui, na sequência, Jezabel, aquela mulher terrível, que o nome aparece até tipificado lá em Apocalipse, mostrando quão terrível esta mulher foi. Jezabel manda um mensageiro a Elias. Mas interessante é, irmãos, que sempre que procuravam Elias, ninguém o encontrava, não é verdade? Só quando Deus queria que ele fosse achado, alguém o achava, porque fora isso Elias era arrebatado de corpo e tudo, não é isso? Ele era arrebatado de um lugar, de uma cidade para outra, de um monte para o outro, era assim, ninguém achava Elias quando Deus não queria que ele fosse achado. Aqui Deus queria que ele fosse achado pelo mensageiro de Jezabel. Sabe por quê? Porque ele acreditava que podia contar com Elias. Irmão, o diabo te encontrou no caminho, é porque Deus sabe que pode contar contigo. Entende? Porque Deus não nos deixa ser tentados além do que possamos resistir. Deus não nos permite uma guerra maior que nós. Isto é óbvio, isto é bíblico. Se existem inimigos nessa terra, eu sou maior que todos eles. Então, o mensageiro de Jezabel achou Elias, achou numa moleza, foi fácil. Jezabel disse assim: vai lá e dá um recado para Elias. O mensageiro foi lá e deu um recado. Mas quando queriam achar Elias, ninguém achava o homem. Entende, irmão? Os mistérios de Deus. Esta é uma observação muito importante. Se teu inimigo te encontrar, é porque Deus está olhando dentro de você e vendo algo que ele possa usar. Elias aqui vacilou, porque a Bíblia diz no verso 3 que, temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida. Ele teve medo da morte. Este é o medo que nós não podemos ter. Quando temos medo da morte, não vencemos o inimigo, que sempre é mais fraco que a gente. Mas se eu tenho medo da morte, eu não vou descobrir a força que há em mim. Não vou descobrir. E o inimigo vai aparentemente ter prevalecido. Por quê? Porque eu fugi. Não. Crente não foge. Crente segue a direção de Deus. Deus não mandou Paulo fugir de Jerusalém. Deu a ele a direção para sair de Jerusalém, como antes já tinha dado a ele a direção para não entrar em Jerusalém. Amém? Deus não mandou Paulo fugir da cidade descendo por um cesto, lembra? No muro da cidade, não mandou, deu a direção. Você entende a diferença? A Bíblia diz que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000. Então você tem que estar no meio deles para que isso aconteça.
Você tem que estar rodeado de inimigo. Os inimigos estão ao teu derredor. O diabo, vosso adversário, está ao seu redor, rugindo como leão, buscando quem possa tragar. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Vamos botar essa palavra à prova? Vamos desafiar os leões? Vamos desafiar os ursos? Vamos desafiar as falsas águias? Vamos! Maior é Deus! Irmãos, nesses últimos dias, você pode sentir isso agora, nesse momento, está sendo derramada uma unção de guerra. Eu não preciso falar isso, você tem sentido. E tem mais, não é porque a palavra tem sido de guerra, não, é que Ele tem derramado a unção da guerra. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molesta de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Os teus dias nesta terra já estão escritos no livro de Deus. Ninguém vai abreviá-los. Quando chegar a sua hora, o Senhor vai se manifestar a você e vai dizer: servo bom, vinde, já preparei o seu lugar junto a mim. Enquanto esta revelação não chegar, enquanto você não ver os céus abertos, enquanto você não disser combati o bom combate, completei a carreira, enquanto você não disser o Senhor Jesus já me revelou que brevemente hei de deixar no meu tabernáculo, enquanto Deus não te revelar que chegou a hora da tua partida, meu irmão, não tenha medo da morte. Senão o propósito de Deus não vai se cumprir. Você vai perder tempo, você vai fazer que nem Elias, vai sair do caminho e depois vai dizer assim: volta para o teu caminho. E os 40 dias e 40 noites que ele caminhou até Horebe, como é que fica? Elias perdeu 40 dias e 40 noites da sua vida porque teve medo da morte. E a Bíblia diz: onde está a morte, a tua força? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória de Cristo, que ao terceiro dia declarou: todo poder me é dado nos céus e na terra. Aquele túmulo aberto significa que você é imortal, meu irmão. E aqui Jezabel faz apelo aos deuses dela. Diz lá para Elias: amanhã, a esta mesma hora, ou seja, eu estou dando a ele 24 horas de vida. Quanto tempo o inimigo está te dando de vida, irmão? Começa a rir dele agora, para não perder tempo. Começa a zombar do adversário. Se ele vem de tridente, se ele vem de AR-15, começa a rir dele, meu irmão. Se ele vem de 38 canhão metralhadora, não interessa como que ele venha. Não interessa, porque o sangue de Cristo já edificou a sua igreja contra as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Que venham os inimigos, porque nós queremos dizer a quem nós servimos. Queremos mostrar qual é o nosso estatuto. Amanhã, estas mesmas horas, eu vou fazer da tua vida o que tu fizeste com os profetas de Baal. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Como é que pode? Irmão, leva a sério a sua vida espiritual. Leva a sério quando o teu Senhor Jesus, não sou eu quem diz, quando o teu Senhor Jesus te disse: vigiai e orai. Quando o teu Senhor Jesus te disse: examinai as Escrituras.
Quando o teu Senhor Jesus te disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala comigo. Ele não te disse isso. Leva a sério, meu irmão. Senão o homem de aço que você é hoje, vira um covarde amanhã. Elias acaba de clamar e cair fogo do céu. Quando a notícia chega, quando o povo volta lá para a cidade, para o palácio, que dá a notícia a Jezabel, Jezabel manda um mensageiro, Deus deixa que Elias seja encontrado. Acho que no mesmo dia que Elias derrotou 450 profetas de Baal, no mesmo dia ele teve medo da morte. Entende que tem dias que você pode estar encarando 450 e depois estar correndo de uma simples voz? Irmão, olhando para Cristo. Quem olha para Cristo não enxerga covardia. Quem olha para Cristo não enxerga morte. Quem olha para Cristo só vê força, fé e valentia. E a vitória que já foi comprada com seu sangue. Ele foi, caminhou, seguiu, quer a morte. Não sou melhor do que ninguém. Eu não suporto isso. O quê? O que ele não está suportando? Uma ameaça de uma mulher que influenciava lá uns corruptos, que todos aqueles soldados que estavam ao lado de Jezabel e Acabe eram corruptos. Os profetas que comiam na mesa dele eram corruptos. Servo de Deus tem medo de corrupto? Vamos começar a rir agora para não perder o tempo. Vamos começar a zombar agora. Quem aqui tem medo de corrupto? Quem aqui tem medo de ladrão? Quem aqui tem medo de hipócrita? A verdade sempre prevaleceu da mentira. E a luz sempre dissipou as trevas. Aqui ninguém tem medo de ninguém. Aqui temos temor a Deus e só a Deus. Ele disse que a porta que ele abre ninguém fecha. Estamos lançando o desafio. E tem mais. A porta da minha vida foi aberta por ele. E eu desafio qualquer um a fechá-la antes da hora. Esta palavra, meu irmão, que eu estou pregando, não é para mim, é para você. Eu já recebi ela há muito tempo atrás. Mas contigo Deus está trabalhando hoje. Ele te tem dito, eu sou o teu Senhor. Fale e não te cales. Abre a tua boca, eu cá encherei. O teu pão eu te darei. Aleluia. Aleluia. Você está pensando que você precisa de um emprego? Diz o Senhor, você precisa de mim. Aleluia. Por acaso eu já desamparei alguém? Aleluia. Já faltei com a minha palavra? Senhor, eu quero a morte. Deus não tem morte para te dar. Ele tem vida. Quer a vida? Ele tem a vitória. Ele, quando nos chama, é para nos dar a majestade, nos fazer sentar no seu trono, nos dar vestes novas. Ele, quando nos chama, é para nos sustentar e não nos abater. Será que Elias não sabia disso? Vigia, irmão, porque as forças das trevas viram aonde está a luz. E elas viram que a luz está em você. Elas estão te cercando. As trevas estão montando o seu arraial e o objetivo é te sufocar. Tem mais!
o mensageiro de Jezabel vai te encontrar. Deus vai permitir. Mas ele também vai te mostrar: viste meu servo Eliseu cercado pelas trevas? Faça como ele fez. Senhor, eles estão em trevas, mas estão enxergando. Acaba de tapar os olhos deles. Porque ao redor das trevas está a luz que é maior. Deitou, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Isto é que é Deus, fiel, de misericórdia. O homem pede a morte, Deus deveria ter dito assim: é assim? Está fugindo, quer a morte? Tá bom, vou virar as costas para você. Não. Você aí, anjo, vai lá. Toca naquele meu servo. Mostra a ele que ele está no caminho errado, para que ele se redima. Irmão, o que você temeu ano passado, o que você temeu há 6 meses atrás, o que você temeu há 24 horas atrás, redima-se disto. Não temas mais, não tenha mais medo, porque o anjo já te despertou, e a comida celestial já desceu para você. E com a comida desta força, tu vai caminhar 40 dias e 40 noites, ou seja, toda a sua geração. A comida que Deus tem te dado é para que você cumpra o seu propósito até o fim. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre brasas, sobre pedra em brasas, e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. Olha esse grande homem de Deus aí. Irmão, não é para comer, beber e dormir. É para comer, beber, se levantar, guerrear, vencer, pelejar, pisar na cabeça do diabo, desfazer as obras de Satanás, curar enfermos, expulsar demônio. É para isso. Não é para comer, beber e dormir. Verso 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobre modo longo. Não perde tempo dormindo. O anjo desperta, acorda, mas se insistir em dormir, fica complicado. Isso aqui são aqueles crentes. Não, eu vou me dedicar à leitura. Aí volta a dormir. Aí Deus acorda de novo: eu vou me dedicar à oração. Volta a dormir. Não, a partir de hoje eu vou tomar uma postura, eu vou ler Bíblia, mas volta a dormir. Até quantas vezes Deus vai despertar? Seu caminho é sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Olha, Deus fica surpreso com Elias. Deus projetou tudo, está vendo a intenção de Elias. Elias, agora me diz o quê? O que você está fazendo aqui? Você não tem uma missão? Sabe que muitas vezes, meu irmão, se nós não vigiarmos, Deus vai nos encontrar no lugar errado e vai mostrar que nós perdemos tempo. Elias chegou a um monte de Deus. O que você está fazendo aqui, Elias? E você vai ver mais adiante que Deus vai dar ordem a ele para voltar para o caminho dele. Ele vai ter que pegar todo o trajeto de volta, simplesmente porque ele está numa posição
que não foi a que Deus projetou para ele. Ele foi para um lugar que Deus não tinha projetado para ele estar. E por que ele chegou a este lugar? Porque teve medo. Então, ali entrou numa caverna onde passou a noite, lhe veio a palavra do Senhor: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Irmão, Elias mostrou os montes dos seus temores. Perseguiram teus profetas, estão perseguindo para me matar, mataram a espada, derrubaram teus altares, quebraram a tua aliança. Tudo isso os filhos de Israel fizeram. O que Deus disse para ele? Sai e põe-te perante o Senhor. Você tem enxergado, meu irmão, que derrubaram os altares de Deus? Você tem enxergado que tem tentado matar os profetas de Deus? Você tem enxergado que estão perseguindo a verdade de Deus? O que Deus te diz é isso: põe-te perante a face do Senhor. Ele está precisando dos que têm enxergado isso, que têm vendido o povo de Deus. Você tem enxergado isso? Põe-te perante a face do Senhor. Tem leiloado a igreja de Jesus Cristo? Você enxergou? Põe-te perante a face do Senhor. Ele vai redirecionar a sua vida. Ele vai te dar uma missão, porque você enxergou o que tem sido feito com o estatuto, com a aliança de Deus. E aí ele ainda vai dizer, no verso 11, disse-lhe: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as rochas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma brisa tranquila e suave. Meu irmão, deixa eu discordar um pouquinho do texto bíblico aqui, da narrativa, da interpretação, porque diz que passava um vento forte que fendia os montes e despedaçava as rochas, e diz que o Senhor não estava no vento. Errado, ele estava sim. Depois do vento, um terremoto, o Senhor não estava no terremoto? Errado, estava sim. Depois do terremoto, um fogo, e o Senhor não estava no fogo? Errado, estava sim. Eu não vou dar explicação, só vou te perguntar: estava ou não estava? Estava ou não estava? Deus estava mostrando: Elias, olha como teu medo não tem sentido. Olha o que eu faço. Você já viu alguém rachar um monte no meio, Elias, com um vento? Olha o que eu faço. Por que você está com medo? Elias, você já viu o que pode fazer um terremoto? Olha o que eu faço. E Elias contemplando aqueles horrores, aquele cataclisma, aquelas coisas terríveis acontecendo. Depois, Elias, você sabe o que é capaz de fazer um fogo? Olha o que eu faço. Deus estava ou não estava? Elias está com medo. Deus está se revelando, mostrando para ele quem ele é. Ele é o fogo consumidor. Ele despedaça as rochas. A Bíblia diz: não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a rocha. Deus é poderoso. Elias, o teu medo não tem justificativa. Está escutando, irmão? O teu medo não tem justificativa. Não tem. Deus é tão poderoso que Ele pode fazer um terremoto, consumir 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita e você ficar intacto. Ele pode mandar um fogo que consuma a terra, mas para você que espera nele, ele nasce como sol da justiça.
Portanto, não tem justificativa temer. Aguça a tua língua na palavra do Senhor. Aguça a tua língua na palavra do Senhor. Ele precisa de porta-vozes. Deus está precisando de embaixadores do reino. E Ele está encontrando. Ele está achando. Ele está achando aqueles que vão dizer: a autoridade é a que vem do alto. Não existe autoridade confeccionada na terra. Tu não reconheces que eu tenho poder para te soltar ou para te mandar crucificar sobre mim? Sobre mim? Ele já tinha dito: ninguém tira a minha vida, eu mesmo dou e a torno a tomar. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Nenhum poder tu terias se do alto não te fosse permitido. Ninguém encosta a mão em você, meu irmão. Você crê? Se tu creres, verás a glória de Deus. E lá está Deus se manifestando: fogo, terremoto, um vento que quebrava a rocha. Meu irmão, você tem ideia do que é um vento quebrar rocha? Um vento reduzir uma pedra a pó? Então eu te digo, Deus estava em tudo isso, mostrando para Elias que a covardia dele não tinha justificativa. E ele vai seguir. Depois vem a brisa tranquila, no verso 13: ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Deus, quando chamou ele a primeira vez: o que tu faz aqui? Ele trouxe o argumento dele, cheio de medo, cheio de temor. Deus fez passar toda aquela coisa para mostrar que o medo dele não tem justificativa, e agora que Deus mostrou quem é que manda, está perguntando de novo: o que tu fazes aqui? Agora que eu já me revelei a você, viu as rochas, viu o terremoto, viu o fogo, está vendo? O que tu está fazendo aqui? Com medo de quem? Ele respondeu: não aprendeu a lição. Irmão, temos que aprender na lição. Nós temos que aprender a botar a covardia de lado. Sabe o que você aprendeu sobre moral e civismo lá na escola? Ainda tem aquele livro guardado? Vai lá e taca fogo nele. Se não tem o livro, taca fogo nas tuas memórias. Os professores endemoniados que no colégio te ensinaram coisas, eles só te ensinaram o reino do diabo, não te ensinaram nada de reino de Deus. Quem te ensina reino de Deus é hoje o Espírito Santo nesta terra. Muita besteira foi jogada na tua memória, meu irmão. Por isso que todo dia nós oramos por libertação. Hoje eu estava orando, falando com meu Deus, e eu pedi a Deus: liberta a minha mente. Me dá libertação. Talvez se alguém sem entendimento me ouvisse, não fosse compreender a minha oração. Mas as nossas memórias foram bombardeadas desde o ventre por Satanás, para que nós não fôssemos o que Deus projetou para sermos. Mas hoje nós podemos estender as mãos para o alto, hastear a bandeira com o nome escrito Jesus e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus pela segunda vez pergunta: que faz aqui, Elias? No verso 14 ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos,
porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Isso entranhou na cabeça de Elias. Ele está traumatizado. Ele repete exatamente as mesmas palavras, ponto e vírgula. Irmão, hoje você vai clamar seriamente por libertação. Essas coisas que estão te perseguindo, cuidado com o quê? Eu ando com Deus, eu não tomo cuidado com nada. O meu único cuidado é transgredir a palavra do Deus que eu amo. Esse é o meu único cuidado. Quantas palavras de ameaça, quantas? Você é pescador do aquário dos outros? Sou sim, porque o teu aquário está com água suja, eu vou salvar esses peixes aí dentro. Se teu aquário não tivesse água suja, Jesus não me mandava pescar aí. Quantas afrontas. Vai pregar nos morros para os vagabundos. Não, estou pregando para os vagabundos que estão aí dentro da tua igreja. Você foi preparado para uma guerra, meu irmão. Se você fizesse um plantão aqui dentro da nossa casa e visse quantas ligações nós recebemos de pessoas desesperadas tentando achar esse lugar, meu irmão, você valorizaria mais a sua estadia nele. E valorizaria mesmo. Quantas pessoas, eu já tentei 3 vezes chegar aí e não consigo. E quantos? Tem gente que ouve essa rádio há 1 ano. Há 1 ano e não consegue chegar aqui. Porque esse ministério não é para qualquer um. Esse não é. Aqui não é ministério de aglomerar pessoas. Aqui é ministério de fazer seleção. E Deus esses dias nos revelou que verdadeiramente o que Ele quer neste lugar é seleção. E eu digo, Senhor, a Tua palavra é que faz a seleção. Dá-me ela. Amém, meu irmão? Dizem por aí, está falando mal dos irmãos. Se fosse meu irmão, eu não estaria falando mal. Está falando mal das igrejas. Se fosse igreja, eu não falaria mal. Está falando mal dos ungidos do Senhor. Se fosse ungido do Senhor, eu não teria autoridade contra eles. Deus já passou na minha vida em forma de fogo. Já passou como um vento quebrando rochas. E já passou como um terremoto. E já me tem dito, não faças como Elias. E assim, meu irmão, a palavra é para você também. Não faças como Elias. Não tome caminho de Monte Horebe, se Deus não te mandar. Aonde você vai pregar, aonde Deus te mandar, se é na porta da igreja lá, caída, é lá mesmo. Se é na rua, é na rua, se é no morro, é no morro, se é no monte, é no monte, é aonde Ele mandar. Doa em quem doer. Fiquei eu só, procuro a minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, Ageu, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, também Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Elias, ele tem um argumento que para ele é fortíssimo. Ele repete, ele dá esse argumento no começo da história, no verso 10, e ele repete o argumento no verso 14. O que Deus disse a respeito do argumento de Elias? Nada. Não fez conta de nada. Qual foi a resposta que Deus deu para Elias?
a respeito dos argumentos dele. O que eu identifico como resposta do Senhor? Foi ele passando como um vento e quebrando as rochas. Foi ele passando e provocando um terremoto violento. Foi ele passando como fogo e consumindo as coisas diante dos olhos de Elias. Foi ele dizendo através disso: 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ninguém lançará a mão de ti, eu te trarei numa carruagem de fogo. Então, meu irmão, cuidado com os seus argumentos. Eles podem não significar nada para Deus. Deus não fez menção de nada do que Elias disse. Elias, você está certo, né? Quebraram a minha aliança, derrubaram meus altares, mataram meus profetas, e só ficou você. Não, Deus até vai mostrar para Elias que ele está errado. Ungirás profeta em teu lugar. No 17, quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também, Elias, conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Elias, você não está sozinho. Amém, meu irmão? Os nossos olhos não veem, mas os de Deus veem. Nós não encontramos, nem temos que encontrar. Quem encontra é Deus, e quem tem que encontrar é Ele que vai fazer a obra. Ele acha onde Ele quiser achar, Ele acha em qualquer parte, é Ele que faz a obra, não somos nós. Nós não recrutamos obreiro para essa seara, é Ele quem recruta. Nós não lançamos as provas e não fazemos a seleção, é Ele quem lança e faz. E como tem gente que tem sido provada nesse ministério. Irmãos e irmãs, sabe por que vocês têm sido provados? Porque o projeto é glorioso. Fica firme, irmão. É depois da prova que vem a manifestação do Senhor. É depois da guerra que você vai poder dizer: venci. Por isso, fica firme nessa prova, nessa luta. Não tem faltado o consolo de Deus. Não tem faltado a direção de Deus. Não tem faltado pão na mesa. Não tem faltado a fé, a esperança. A qualquer momento Ele pega o teu cativeiro e quebra, pisa em cima. Esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e um novo cântico nos meus lábios. Um cântico de glorificação ao seu nome. Elias está se achando o único bonzão. Fiquei eu só, diz ele 2 vezes, eu fiquei só. Deus diz assim: não, eu conservei em Israel 7.000 que não dobram os joelhos a Baal e não dá beijo. Então, meu irmão, deixa Deus trabalhar. Não fica achando que você está só, porque quem anda com Jesus nunca está só. E aqui a palavra é importante. 7.000 não eram 7.000 literalmente. Isso aqui é uma profecia. Você está andando com Jesus? Você é os 7.000. Você está andando no temor, está firme na presença de Deus? Você é os 7.000, você é a perfeição com Deus. Então, deixa Deus fazer a obra. Agora, não esqueça que Elias está lá num lugar e Deus diz para ele: Elias, vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. É isso que nós precisamos. Se Elias tivesse feito a oração antes: Senhor, para onde eu vou? Eu vou pegar esse deserto, eu estou pensando em ir até Horebe. Nem ia chegar lá. Como que ele ia caminhar naquele deserto aquele tempo todo? Nem ia chegar lá, ia encontrar uma série de dificuldades. Ele falou: é para lá que tu quer ir? Tá bom, foi lá e alimentou ele, então vai. Quando ele chegou lá, Deus disse assim: agora volta. Você caminhou para o lado errado.
Irmão, não é porque você está de pé, com saúde e caminhando para onde você quer, que Deus necessariamente esteja na sua vida ou nos seus projetos. Então, antes de tomar uma decisão e uma direção, dobra os joelhos e fala com Deus. Porque há caminho que ao homem parece ser bom, mas o final dele é caminho de morte. Pergunte a Deus primeiro, que talvez não seja necessário você perder 40 dias e 40 noites. E assim, irmão, para concluirmos, nós ficamos com o verso 18. Também conservei, quer dizer, preservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Amém. E o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.